e que essa palavra possa se renovar na nossa vida, possa falar com todos nós, em nome de Jesus. Jó 42, nós vamos ler dos versículos 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra santa e viva do nosso Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Amém? Pode se assentar. Mas tem uma música de uma banda bem conhecida chamada Titãs. E essa música, ela faz uma pergunta. E é sobre essa pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos nessa manhã. A música pergunta: você tem sede de quê? Do que nós temos sede? Nós temos sede física, né? E a sede física nada mais é que um sinal natural do nosso corpo que nos faz querer beber água. Quando nós sentimos sede, significa que a quantidade de água no nosso organismo está baixa. Está faltando água para manter o funcionamento do nosso organismo. E é verdade que a gente elimina a água com frequência. Ou seja, a água acaba saindo do nosso corpo de várias formas. Quando nós transpiramos, quando nós respiramos, quando nós urinamos, entre outras formas. E todo esse mecanismo de perda e reposição de água é extremamente necessário para o funcionamento do nosso organismo. Quando nós bebemos pouca água, principalmente agora, né, nesses dias secos, a nossa boca fica seca. Sentimos até tontura, cansaço, dor de cabeça, a pele fica ressecada, e aí isso resulta em envelhecimento precoce, tem a retenção de líquido, podendo até desencadear problemas renais sérios, e aí até a desidratação. Matar a nossa sede é algo importante, é fundamental. E aí, nos dias de hoje, nós temos à disposição uma infinidade de bebidas que foram projetadas com uma certa alta palatabilidade. O que significa isso? Elas foram feitas para serem gostosas ao nosso paladar, quando nós bebemos. E nessas bebidas tem uma quantidade de açúcar exagerada, ou então tem adoçantes. E essas bebidas acabam até viciando as pessoas. Elas foram desenvolvidas com um único objetivo: vender. E vender muito. Seguindo a lógica do mercado, sem nenhum compromisso com a minha e com a tua saúde. Pelo contrário, elas enchem o nosso organismo de toxinas. Mas aquele que nos fez de maneira tão perfeita e amorosa, o nosso maravilhoso Criador, colocou em nós esse mecanismo da sede. E não foi por acaso, foi para que essa sede fosse saciada. E ela não é saciada por qualquer coisa, é por algo bem específico. Precisa ser água. Água limpa, água potável, sem toxina. Simplesmente água.
E esse mecanismo vital está presente também em outra dimensão da nossa vida, nós já ouvimos aqui nesta manhã. Essa dimensão é o nosso espírito. O nosso espírito também tem sede. E do que o nosso espírito tem sede? O nosso espírito tem sede de Deus. Ele tem sede da água viva. O nosso espírito tem sede de ouvir Deus falando conosco. E aí o nosso espírito fica hidratado, fica fortalecido. Deus é espírito e Ele fala ao nosso espírito. Quando Deus fala conosco, a gente sabe, a gente não tem dúvidas, é Deus que está falando comigo. Porque Ele fala diferente, Ele fala no nosso mais profundo, é lá dentro do nosso ser, de um jeito que só Ele fala. E quando ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer, como nós nos sentimos? Nos sentimos amados, nos sentimos cuidados e nos sentimos seguros. Nós nos sentimos saciados, porque é isso que Deus faz. O Senhor Deus dá para cada um dos seus filhos e filhas a água viva que sacia toda a sede. Amém? Mas como diz o nosso pastor, ser humano é cabeção. E por ser cabeção, ele acaba buscando saciar a sua sede em outras coisas. Coisas essas que não vão saciar. Pelo contrário, vão acabar nos intoxicando e até nos adoecendo. Na busca por saciar a nossa sede, muitas pessoas acabam se entregando a vícios. E dentre os principais vícios, nós temos o álcool, o cigarro, as drogas, a internet, a comida. Tem gente que é viciada em compras. Tem gente que é viciada em exercício físico, em tomar remédio, precisa tomar remédio para tudo. Enfim, meu irmão e minha irmã, toda vez que nós tentamos saciar a nossa sede no lugar errado, aquilo pode se tornar um vício nas nossas vidas. Hoje em dia, com a alta exposição nas redes sociais, a perfeição física é algo imprescindível. E aí, né, Thalita, você pode me ajudar? Tem muitos procedimentos estéticos que resolvem toda e qualquer necessidade. E por mais que faça o procedimento estético, por mais que fique lindo e linda, mesmo que dê aquela harmonizada, né, que chama, nunca vai ser suficiente. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Sede da presença do nosso Deus. Ainda nessa semana, enquanto eu subia pelo elevador no trabalho, entrou duas moças, né? E elas estavam indo para alguma estética ali no prédio. E ali elas dava para ver visivelmente que elas já tinham passado por algum procedimento. Inclusive, uma delas, né, comentou que fazia 6 meses que ela tinha feito um procedimento, mas que ela ia corrigir um detalhezinho assim assado para ficar melhor. Ela já tinha feito um procedimento. E ao que parece, não vai ser suficiente corrigir esse detalhezinho, porque não é isso. É sede. É sede. Nas notícias dos últimos dias, nos deparamos com quase 23 milhões de brasileiros usando aplicativo de aposta online. E jogos de apostas são altamente viciantes. Ele causa dependência como uma substância química. Antigamente, né, para a gente jogar lá no bingo, né, Jaque? A gente tinha que sair de casa para ir jogar no bingo. O problema é que agora o jogo está na palma das nossas mãos. E ali na palma das nossas mãos, o resultado são
pessoas sedentas, descontroladas, achando que precisam ganhar dinheiro e que vão ganhar dinheiro através daquilo. A questão não é o dinheiro. Aquilo acaba viciando. E aí as pessoas deixam tudo que tem lá, todo o seu sustento, adoecidas, porque estão com sede. Sedentos e sedentas, não adianta ficar tentando dar o nosso jeito para saciar a nossa sede. Ela só é saciada de uma maneira bem específica. É quando Deus fala ao nosso espírito. É quando nós encontramos o sentido, o verdadeiro sentido da nossa vida. E aí, como a nossa irmã Beth falou aqui, a nossa tia Beth falou aqui, nós passamos a adorar ao único que é digno, ao único que merece toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória. Não tem outro jeito, meu irmão e minha irmã. O testemunho de Jó, assim como o da mulher samaritana, são testemunhos que dizem muito sobre uma sede, sobre essa sede, e como ela pode ser saciada. A palavra de Deus em Jó, capítulo 1, diz que Jó era um homem íntegro, ele era um homem justo, temente a Deus, muito próspero. Diz o texto que ele era o homem mais rico ali do Ocidente. Ele era casado, tinha 7 filhos e 3 filhas. Religioso que cumpria com todos os rituais de purificação. Um homem importante e bem-sucedido aos olhos humanos. Mas havia algo que faltava na vida de Jó. E aí, quando o dia difícil veio, Jó perdeu tudo o que ele tinha. Perdeu suas posses, sua família, ele até ficou doente. Tamanho foi o sofrimento daquele homem que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tudo isso revela que algo faltava. Muitas coisas foram ditas a respeito de Deus. Jó achava que conhecia Deus, assim como os seus amigos. Enquanto muito se falou ali durante muitos capítulos, né, vocês podem ler lá. Enquanto muito se falou, Deus se calou. Mas como nós ouvimos aqui na quarta-feira no estudo, o nosso Deus não é qualquer Deus. O nosso Deus é de verdade. O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus, ele é real. E porque ele é quem ele é, Deus fala. E foi no capítulo 38 que o Senhor decidiu falar com Jó. E já no versículo 1, né, do capítulo 38, diz que foi no meio da tempestade que Deus falou com Jó. Foi no meio da tempestade. Eu imagino tamanha sede desse homem. E ali Deus fez perguntas a Jó. Começando ali dos versículos 2 a 4, o Senhor disse assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. E Deus continuou falando muitas outras coisas em meio à tempestade com Jó. E tudo que Deus falava ali só revelava uma coisa. Revelava quem Deus é de verdade. Deus é grande. Deus é exaltado, como nós louvamos aqui nesta manhã. Deus é poderoso. Ele é suficiente. Deus é perfeito. Como nós louvamos aqui também, Deus é gracioso. E Ele também é amoroso. Diante de tudo isso que Jó ouviu da parte de Deus,
só restou a ele uma coisa: reconhecer que havia nele sim uma sede. Algo estava faltando na vida de Jó. E aí Jó disse as palavras que nós lemos: sei que podes fazer todas as coisas. Você crê que Deus pode todas as coisas? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você crê? Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Sabe por quê? Porque são coisas tão maravilhosas que ele não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Diante disso, Jó disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quem quer ver o Senhor na sua vida? Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Mesmo que Jó tivesse todos os bens que ele possuía, mesmo tendo aquela posição importante ali onde ele morava, mesmo sabendo tudo que Jó sabia, uma coisa faltava a ele: Jó não conhecia Deus de verdade. Era só de ouvir falar. Para Jó, Deus era um discurso. Para Jó, Deus eram regras, rituais a serem seguidos. Mas diante de tudo que ele passou, de todo aquele sofrimento, ele pôde finalmente ver quem Deus é e conhecer Deus de verdade. A sede do nosso espírito só será saciada na presença do nosso Criador. É com Ele falando ao nosso espírito, ao nosso mais profundo, revelando quem Ele é e falando para cada um de nós qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Não podemos nos enganar, encher as nossas vidas de tranqueira, de toxinas, porque isso não vai saciar a nossa sede, não vai transformar a nossa vida, pelo contrário, pode até nos adoecer. Tem que ser Deus, tem que ser água, e não qualquer água, tem que ser água viva, que Jesus tem para cada um de nós. Jó teve que passar por um processo doloroso, não foi Deus que causou, Deus permitiu, Ele não causou. E foi assim que Jó reconheceu que tinha uma sede dentro dele. Nós, hoje, temos a oportunidade de aprender através do testemunho de Jó. E reconhecer aqui e agora que existe sim, dentro de cada um de nós, uma sede. Uma sede que só será saciada pelo nosso Deus. E é por isso que nós vamos buscar nele, e somente nele, não em qualquer coisa, em nome de Jesus, amém? Então nós nos perguntamos diante dessa palavra, nessa manhã: como Deus vai saciar essa nossa sede, a sede do nosso espírito? Como Deus vai saciar essa nossa sede? E a primeira resposta é: não tem mágica, meu irmão e minha irmã. O Senhor vai falar conosco. E quando Ele falar, nós precisamos estar atentos e dispostos a ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Como Ele vai saciar a nossa sede? Falando com cada um de nós. E aí nós precisamos estar atentos, dispostos, sedentos por aquilo que o Senhor quer falar conosco. Para que a sede de Jó fosse saciada, o Senhor falou. E falou em meio à tempestade. E aí do capítulo 38 ao 41, é isso que acontece. É Deus falando com Jó. E desde sempre, Tia Beth, a preocupação do nosso pastor neste lugar é que não sejam palavras de homens e nem palavras de mulheres.
A preocupação dele é que neste lugar, no meio do povo de Deus, seja sempre a palavra de Deus. Quem tem que falar no nosso meio é o Senhor. Sabe por quê? Porque é só quando Ele fala que a nossa sede é plenamente saciada. Na quarta-feira, nós aprendemos que nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar quando Deus fala conosco. A Ana disse aqui, né? Não podemos desviar, né? Nós não podemos negligenciar. E meu irmão e minha irmã, não nos enganemos, nós sabemos quando Deus fala conosco. Nós sentimos no nosso mais profundo que é Ele, o exaltado, o príncipe da paz, o nosso maravilhoso conselheiro que está falando no nosso mais íntimo. E quando Ele fala, questões da nossa vida, que só nós e Ele, né, muitas vezes sabemos. Questões da nossa vida são tratadas, feridas são curadas, correntes são quebradas e o nosso interior é transformado. Quando Deus fala, nós somos saciados. Muitas coisas foram ditas a respeito de Deus ali entre Jó e seus amigos. Ainda hoje, muitas coisas continuam sendo ditas a respeito de Deus. Inclusive, falam de Deus em toda parte, né? Na televisão, no debate político, na propaganda política, no rádio, nas redes sociais, nas séries do Netflix, nas canções, nas próprias igrejas, nas ruas. Em toda parte se fala de Deus. O problema é que cada um fala de Deus como bem lhe convém. Alguns oferecem um Deus com alta palatabilidade, né? Que é para ser mais gostoso de ouvir, conforme interesses humanos. E as pessoas acabam se contentando com aquilo, se iludindo com aquilo. Mas aí a sede não sacia. A sede continua lá, não satisfaz. E é como se tivesse um sol de 40 graus, está calor, o Vitão não ligou o ar-condicionado, e aí nós começamos a transpirar, né? E o nosso corpo vai pedir o quê? Água. Mas aí sabe o que tem? Não tem água. Tem uma Coca Zero, bem gelada, cheia de adoçante. A gente vai tomar aquela Coca Zero. E o que vai acontecer? Nós vamos encher o nosso corpo de toxina e a sede não vai resolver. Graças ao nosso misericordioso Deus, neste lugar, as palavras são baseadas nos interesses de Deus. Não são interesses humanos. Ele não tem passado a mão na nossa cabeça e falado, coitadinho, coitadinho, é assim mesmo, não. Deus não tem afagado o nosso ego. A palavra dele tem vindo, e tem vindo como ela tem que vir. Como água viva, como água limpa e verdadeira. Sabe por quê? Porque só assim nós seremos curados. Só assim os nossos olhos serão abertos. Ela vem para nos confrontar, para confrontar os nossos interesses. E só assim nós vamos conhecer quem Deus é de verdade. Jesus tem falado no nosso meio, não tem? Ele tem falado com a sua igreja. E Ele tem falado porque Ele quer nos fortalecer. Fortalecer em nós princípios e valores que precisam ter na sua igreja. Nós temos aprendido tanto nos estudos de Hebreus, né? Tem nos revelado quem Deus é. Tem nos falado sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem nos falado sobre santidade. É necessário santidade. Então, meu irmão e minha irmã,
possamos todos estar atentos, todas atentas e dispostos a ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós. Enquanto eu refletia sobre esse assunto, eu me deparei com uma história de uma mulher bem diferente, por sinal. Ela é uma francesa, né, já faleceu. O nome dela é Simone Weil. A ela é atribuída a seguinte frase: só uma coisa de Deus podemos saber. Só uma coisa de Deus podemos saber. O que Ele é o que nós não somos. Só uma coisa podemos saber de Deus. Ele é o que nós não somos. Quem tem falado neste lugar é o Senhor. Nós temos ouvido muitas coisas do céu aqui. São coisas que vão na contramão deste mundo. A medida de Deus não é a nossa medida. A medida de Deus é diferente da nossa. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. Deus não é. Deus vê além. O Senhor vê lá na frente. E Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Ele sabe o que é melhor para o coletivo, para todos nós. Não é o melhor para mim. É o melhor para todos nós. É para o povo. O nosso Deus é assim. Ele não é como nós somos. Enquanto Deus diz: não julgue, ame, não desista, trate com respeito, com descrição. Sabe o que o mundo faz? Todo mundo tem que saber que tipo de pessoa ela é. E aí o mundo julga. E aí o mundo destrói. O mundo mata, sem sequer dar uma chance, uma oportunidade da pessoa fazer diferente. Depois que Jó ouviu Deus falar, ele reconheceu, nos versos 2 e 3. Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Jó reconheceu: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Quem foi que criou todas as coisas? Quem estava lá? Quem pode todas as coisas? Quem sabe de todas as coisas? E quem é que tem o melhor para a nossa vida? Não somos nós, é o Senhor. Deus, e só Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Tem no nosso espírito, uma sede por coisas que são espirituais. E ela só será saciada quando o Senhor falar conosco, quando Ele revelar a sua vontade para cada um de nós. Eu não consigo, meu irmão e minha irmã, me imaginar sem ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu não consigo. Eu acho que eu morro. Eu tenho certeza disso. E é exatamente o que acontece. Quando a gente não se hidrata, o que acontece? Seca, resseca e morre. O Senhor tem água viva para as nossas vidas. E Ele veio, Ele tem vindo e Ele vai continuar vindo, nos dando da sua água. Nós não saímos da nossa casa e viemos para este lugar por acaso, mas foi Ele que nos chamou. E mais que nos chamar, Ele preparou todas as coisas, porque Ele sabe do que nós precisamos. O Senhor quer falar com o seu povo, e Ele tem falado com a sua igreja, e Ele faz isso sempre, através da palavra dEle, na presença do seu Santo Espírito. E aí o Senhor usa, e tem usado de maneira maravilhosa neste lugar, os louvores. E aí o Senhor também usa os testemunhos. O Senhor usa a nossa partilha. O Senhor usa a nossa comunhão, porque Ele deseja falar com o seu povo. Estejamos bem atentos
e mais que atentos, sedentos por ouvir o que Deus tem a nos dizer. Porque o nosso Deus é bom, Ele não é? Deus é maravilhoso, e a palavra dEle é aquilo que nós ouvimos aqui na quarta-feira. É de onde brota toda a vida. Toda a vida está na palavra de Deus. Possamos dar o devido valor. Nós temos recebido de graça, mas nós temos que dar valor a essa graça imerecida, porque é ela que sacia a nossa vida e enche o nosso espírito. Deus é maravilhoso. Amém? Mas a pergunta nessa manhã é: como Deus vai saciar a nossa sede? A segunda resposta que o testemunho de Jó nos traz é: depois de ouvir o Senhor falar, Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai abrir os nossos olhos para que nós possamos ver quem nós somos diante da grandeza dEle. Depois de falar conosco, o Senhor vai vir e vai abrir os nossos olhos para que a gente possa ver quem nós somos diante da grandeza dEle. Quando nós verdadeiramente ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer, nós provamos de algo que é imerecido. Nós provamos da bondade dEle. Nós provamos da soberania dEle, que nós louvamos. Do amor gracioso que Ele tem por cada um de nós. E aí, quando a gente prova de tudo isso, só nos resta dizer: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E é por isso que eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e nas cinzas. Pensa que Jó era um homem cheio de razão, cheio de convicções, e muitas vezes somos nós também. E por isso, cheio dele mesmo, ele falou de coisas que ele não entendia. Mas bastou que Deus falasse, e aí tudo aquilo caiu por terra. Quando Deus falou com Jó, Deus fez perguntas para Jó. Jó não viu Deus como eu posso ver você, como você pode me ver. Mas as respostas para as perguntas que Deus fez a Jó permitiu que ele visse toda a grandeza de Deus, toda a suficiência dEle, a glória dEle, a perfeição dEle, a bondade de quem Deus é. E foi por isso que Jó se humilhou e se arrependeu no pó e na cinza. A verdade é que Deus é muito além do que a gente pode imaginar. Ele é muito além. Por muitas vezes ficamos até procurando palavras que possam descrevê-lo. Na segunda-feira de oração nós fomos desafiados aqui, através do livro de Isaías. Com quem podemos comparar o Senhor? Quem se assemelha a Ele? Deus é incomparável. Ele é inigualável, não tem outro como Ele. Ele é majestoso, bondoso, misericordioso, gracioso. O amor dEle pelas nossas vidas é sem fim. E a prova disso, eu não sei se com os irmãos, como foi com os irmãos e com as irmãs, mas comigo foi assim. Tinha uma sede imensa dentro de mim, e eu tentei saciar de muitas formas. Uma delas, a droga, cocaína. E ela não me satisfez. Por mais que eu tentasse, por mais que eu quisesse, a cocaína não me satisfez. A bebida também não. A sede continuava lá. Mas depois de algum tempo, eu conheci um Deus de ouvir falar, né? O mesmo Deus de Jó. Um Deus que era um discurso, que eram regras, que eu precisava seguir cegamente. Do contrário, eu podia esperar que a mão de Deus ia pesar sobre mim, né? Deus ia me castigar. Sedenta. Continuava ali sedenta. Não tinha um relacionamento com Deus baseado no amor,
mas era no medo. E aí vira e mexe, quando não é no amor, né? Vira e mexe, vem a recaída. A gente vai lá e comete os mesmos erros. Mas teve o capítulo 38 de Jó na minha vida. Graças a Deus. Um homem judeu viu a minha sede. Um homem judeu viu a tua sede, meu irmão. A tua sede, minha irmã. E aí ele preparou um lugar. Ele preparou uma comunidade. Ele preparou pastores. Ele preparou irmãos e irmãs. E aí Deus falou comigo. E aí eu conheci o amor dele. Os meus olhos viram quem Deus é. Eu vi que nada que eu fizesse me tornaria merecedora de todo aquele amor, de todo aquele cuidado, daquela presença maravilhosa na minha vida. Mas tem uma coisa que foi e continua sendo necessária: ter humildade para reconhecer que aquilo que eu era, antes de Deus falar comigo, não serve mais. Não serve. Por isso a nossa decisão precisa ser a de Jó. Se arrepender de verdade. E não voltar mais para aquela velha vida. Não dá mais. Diante de tudo que Deus é, diante do falar dele, nós precisamos nos arrepender. Mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, o jeito que nós tratamos uns aos outros tem que ser diferente. Precisamos abrir mão das nossas convicções, dos nossos traumas e manias, daquilo que nós achamos que sabemos, daquilo que nós um dia ouvimos falar. Porque só assim os nossos olhos serão abertos e nós veremos a grandeza do nosso Deus. Nós veremos como o nosso Deus nos ama. E Ele ama a todos e todas. E a única coisa que Ele quer é salvar os seus filhos e filhas. Como Ele tem nos tirado daquele lugar, como Ele tem nos dado dessa água de beber, Ele quer dar para todos e todas. Quem sou eu? Quem é você diante da grandeza desse Deus? Nós somos totalmente dependentes do amor, da graça e da misericórdia dele. Por isso, que o nosso clamor seja sempre esse. Importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que o nosso Deus seja grande nas nossas vidas. É só assim, meu irmão e minha irmã, que nós teremos a nossa sede saciada. E quem é saciado, quem é saciada, tem humildade para reconhecer que aquilo que era um dia não dá mais. Precisa ser novo. Precisa ser tudo na presença do nosso Deus. Vendo Ele agir, vendo Ele guiar os nossos passos, vendo quem Ele é. Amém? Mas indo para o final, o testemunho de Jó nos ensina que em nós, sim, existe uma sede. E é a sede por ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. E depois que nós ouvimos o que Ele nos diz, precisamos nos arrepender. Mudar a nossa maneira de pensar, ter uma vida nova. Agora, não guiada mais por nós mesmos, pela nossa sede, mas agora guiada por um Deus que fala conosco. Depois que Jó entendeu isso tudo, Deus deu aos amigos dele a mesma oportunidade que Jó teve. E Jó, agora como um homem transformado e saciado, fez o quê? Foi lá e orou pelos seus amigos. Foi lá e intercedeu pelos seus amigos. Jó foi lá jorrar da água que ele bebeu. E a palavra de Deus diz que Deus tornou Jó próspero novamente. Lhe deu
tudo em dobro e abençoou Jó até o final da sua vida. O que nós louvamos neste lugar juntos, de forma tão linda, precisa ser uma verdade para cada um de nós. Jesus é sim por quem a nossa alma tanto esperou. Ele é a fonte de onde brota toda a vida. Ele é o nosso Salvador. Isso precisa ser uma verdade. Ele é aquele que sacia o nosso mais profundo. Então, meu irmão e minha irmã, a pergunta para nós levarmos para casa: você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Todos nós temos esse mecanismo da sede. E é importante, porque esse mecanismo permite que a nossa vida seja preservada, que o nosso organismo funcione bem. Temos a sede física, mas também temos a sede espiritual. E ambas só são satisfeitas de uma forma: com água. Água limpa, água verdadeira, água da vida. Sem essa água, meu irmão e minha irmã, a nossa vida vai secar. A vida vai ficar sem sentido. E aí, pode ser que a doença venha, né? Pode ser que desencadeie problemas sérios. Seja sede física ou mental, ou espiritual. Busquemos tudo o que nós precisamos diante da presença do nosso Deus. Jó, embora fosse um homem bem-sucedido, aos olhos humanos, era um homem sedento, que pensava que conhecia Deus. Mas através do testemunho dele, nós aprendemos como Deus sacia o mais profundo do nosso ser, como Ele sacia a sede do nosso espírito. E a primeira resposta é que o Senhor vai falar conosco. Espere sempre por isso. Esteja sedento sempre por isso. Queira isso. Venha para este lugar sabendo que o Senhor vai falar conosco. E quando o Senhor falar contigo, quando o Senhor falar comigo, que todos nós possamos estar bem atentos e dispostos a receber tudo o que Ele vai falar. Porque tudo que Deus fala é importante para as nossas vidas. O que Ele fala sacia a nossa sede. Amém? Mas como Deus sacia? Depois de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, os nossos olhos vão ser abertos. E aí nós vamos ver quem somos nós diante da grandeza dEle. Possamos reconhecer, como Jó reconheceu. Nós somos muito limitados. Os nossos planos podem se frustrar, mas os de Deus não. Os de Deus não. Deus pode fazer todas as coisas. Nós não, mas Ele pode. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, diante da grandeza desse Deus que se revela a cada um de nós, que nós possamos nos arrepender. Nos arrepender daquilo que a gente era antes de ouvir o Senhor falar. E aí é toda vez, né? Toda vez que a gente vem para esse lugar, o Senhor tem algo para falar com as nossas vidas. E aí, diante daquilo que Ele fala, eu me arrependo. Eu vejo que quem eu sou diante dessa grandeza? Eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza, eu não sou nada, eu sou uma pecadora. E eu preciso mudar de vida. Eu preciso ver o Senhor conduzindo a minha vida. Não sou mais eu que tenho que viver, né? É Cristo que tem que viver em mim. Amém? Eu louvo a Deus por este lugar. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma aqui. Pela vida dos nossos pastores. Porque tudo isso é presente de Deus na minha vida. É um presente imerecido. Porque é neste lugar
que a minha sede tem sido saciada. E espero que a sua também. Amém? Se o Senhor falou contigo nessa manhã, aplauda Ele.